E sejam bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de literatura. Hoje, como vocês podem ver, uma nova convidada, a Stephanie Spengler, estudante de letras, que veio aqui para nos ajudar a pagar uma dívida do Literatos TV, que é falar um pouco sobre uma autora feminina. E não há nenhuma autora mais feminina, ou pelo menos mais lembrada pelas mulheres, que Jane Austen. Tudo bem, Sté? Tudo bem. Você concorda com isso? Concordo. Olha só, quando as pessoas falam da Jane Austen, uma das primeiras coisas que vem à mente é aquela frase, uma frase de abertura. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitando de uma esposa. De uma esposa. É a frase de abertura do livro De Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito. Agora, eu tenho a impressão que essa frase, que ela é totalmente irônica, ela é carregada assim, de ironia, ela tem um humor ferino, ela é uma espécie de uma síntese de toda a obra da Jane Austen. E nós vamos explicar mais adiante por quê. Por quê, Mas vamos começar falando então da Jane Austen, da vida dela, como é que foi. Inglesa, Inglesa, ela nasceu lá no interior da Inglaterra, vivia numa zona rural com a família. O pai dela era pastor e ela gostava muito de ficar na biblioteca, que era lá onde ela procurava todo o conhecimento que ela foi adquirindo, era lá onde ela buscava o lazer e ela sempre estava junto com a irmã dela, a Cassandra. Legal. E aí, de tanto ler, se dedicar aos livros, chegou o momento que ela quis também escrever. Desde muito nova, ela sempre escrevia assim, peças de teatro para entreter a família durante os finais de semana. Nunca se casou? Nunca se casou. Nunca teve filhos? Não. Nunca transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria? E ela morreu bem jovem, Aos 41 anos, de uma doença chamada mal de Addison, que ela é caracterizada por uma insuficiência adrenal, mas tem uns boatos assim de que ela foi envenenada. Mas isso aí eu acho que acontece porque a gente nunca aceita, quando um ídolo morre muito cedo, nós sempre queremos, inventar, alguma história. Mas olha só, a Jane Austen, ela não escreveu tantas obras como os outros romancistas do século XIX, até por causa disso, porque ela morreu muito cedo. Mas vamos listar aqui os livros dela, Por exemplo, em 1811, então ela é dessa leva do primeiro romantismo, Então um momento muito especial de autoafirmação de uma nova classe social, que era a burguesia, principalmente, na Inglaterra aí que estava engrenando, na Revolução Industrial. Então ela tem 1811, Razão e Sensibilidade. É a história de duas irmãs, a Elinor e a Marianne, que uma representa a razão e outra representa o sentimento. Legal. Aí já tem, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um romance com uma trama, com uma história de amor, você também tem um romance de ideias, você tem um conflito entre diferentes visões de mundo. O Orgulho e Preconceito, nós vamos aprofundar um pouco mais daqui a pouco, é um livro de 1813, sem sombra de dúvida, é o mais conhecido. Sim, o mais conhecido. Mais conhecido, Nós temos também, em 1814, o Mansfield Park. É a história da Fanny Price, ela vai para casa do tio dela, Ela era uma menina pobre, uma menina que estava precisando de uma educação melhor, então ela foi passar uma temporada lá com os tios. E aí vem os acontecimentos típicos de uma boa narrativa do século XIX. Emma, 1815. Emma é a história de uma moça, que ela era bem rica, e ela tenta casar as amigas dela e o pessoal que está ali ao redor, ela é meio que uma conselheira matrimonial. A Abadia de Northanger. Como é que é isso aí? É a história da Catherine, ela é uma moça que lê muitos romances góticos, então ela está sempre viajando, assim, uma onda de assassinatos e coisas sobrenaturais ali acontecendo. Agora, isso é uma coisa, digamos assim, absolutamente moderna, Quer dizer, personagens que leem romances e que ficam viajando nos romances. Isso nós temos hoje na literatura contemporânea, é o que mais tem, esse tipo de personagem. Mas a Jane Austen já estava fazendo isso lá há 200 anos, Legal. Temos também o Persuasão. Persuasão é a história da Anne, que ela é persuadida pela madrinha dela a não se casar com um pobre marinheiro. Legal. Sempre porque nas histórias de amor da Jane Austen, sempre tem o fator financeiro, sempre aparece.
às vezes assim de maneira meio subentendida e às vezes mais escancarado. Que era uma forte crítica lá na época, né? Você deve se casar porque você quer, você deve ir atrás de uma fortuna. Certo, por dinheiro e tal. Bom, como o Persuasão já é uma obra póstuma, né, já foi publicado depois da morte da Jane Austen, e também assim, ó, quando a Jane Austen, né, ela virou esse ícone todo, né, todo o trabalho dela incompleto foi publicado também, né, póstumamente. Então existem vários livros aí que são livros inacabados, né? Mas vale a pena ler esses livros também, Stephanie? Sim, quem é fã de Jane Austen tem que ler para conhecer o que a autora estava ali pensando, o que ela estava formulando e infelizmente não chegou a concluir. Legal, mas olha só, nós falamos agora há pouco que nós iríamos aprofundar um pouco mais, né, o orgulho e preconceito, até porque tem esse personagem, né, o Sr. Darcy, né? Como é que é orgulho e preconceito? Assim, uma sinopse só para a gente entender direito. Bom, de maneira geral, Michael, o Orgulho e Preconceito é a história de 5 irmãs, cuja mãe fica lá tentando casar elas com um homem rico. Daí quando chegam 2 rapazes bem ricos e mais o batalhão militar, aí a história vira uma bagunça. Assim. Aí que entra essa coisa da ironia, né, que a gente falou. Isso pode ser considerado uma comédia, praticamente, ou não? Até certo ponto pode, principalmente pelos pais ali, né? A senhora Bennet e o senhor Bennet, que sempre estão com os comentários irônicos. Os diálogos entre eles, Os né? diálogos. São extremamente irônicos. Quer dizer, existe uma chave para você ler como comédia também, né? Exatamente. Agora é o seguinte, desse romance aí, ó, eu acho que não é novidade para ninguém, que embora muitos rapazes também leiam a Jane Austen, né? Mas ela é querida, né, e preferida pelas meninas, pelas mulheres, certo? E aí, ó, desse romance é que sai uma figura, né, que até recentemente muita gente começou a comparar com aquele outro rapaz lá, o Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, que é o Sr. Darcy, né? Mas por que você acha que tem todo esse fascínio em relação a esse personagem, que é uma figura de papel, afinal de contas, né? Olha, o senhor Darcy, ele é tão preferido assim pelas mulheres por um segredinho oculto, acho que ali nas primeiras linhas do livro, sabe, Michael? Porque assim, ó, dizem que é pelo gesto de amor que ele faz pela Elizabeth, que ele ajuda as irmãs dela. Mas assim, se pensar bem, a casa que ele vive lá em Pemberley, as 10.000 libras anuais, sabe? Eu acho que tá mais por aí o segredo dele ser tão querido pelas mulheres. Ai, talvez seja o mesmo segredo do Christian Grey, né? Talvez, só que ser um chicote. Legal. Olha só, talvez o nosso amigo filósofo lá, o Luiz Felipe Pondé, né? Talvez ele esteja certo. Uma entrevista polêmica. A afirmação é: mulher gosta de dinheiro. E não é minha, é do Luiz Felipe Pondé, que está aqui ao meu lado e que escreveu este livro, que está entre os mais vendidos de várias listas, né, Pondé? Mas vamos falar um pouquinho da rivalidade entre a Jane Austen e a Charlotte Brontë. Você até tinha mencionado no princípio aí, né? Uhum. Então, teve um leitor da Jane Eyre, que é um romance da Charlotte Brontë, que pegou e disse assim: vai escrever menos melodramaticamente, tem que ser que nem a Jane Austen. E eu acho que ela ficou assim com um orgulho muito ferido, porque ela entrou em contato assim um pouco depois com o editor dela e disse: a Jane Austen, ela é uma mulher sensata, mas ela é muito insensível. Aí que vem aquela pergunta, será que a Brontë ela mexia com arsênico? Olha só, o Stephanie, a Jane Austen, ela é uma autora tão querida, ela é aquele tipo de escritora assim, que ficou no imaginário das pessoas, a época em que ela viveu, né, ficou no imaginário, que as pessoas às vezes até tentam viver como nessa época. Inclusive existe o festival Jane Austen, né, que acontece na Inglaterra, que é uma coisa maluca assim, né? Sim, são 10 dias que as pessoas elas se vestem mesmo, como naquela época, né, os vestidos, chapeuzinhos, homens com aquela roupinha toda engravatadinha. E eles vivem, ficam tomando chá, jogando cartas, eles assistem teatros das obras da Jane Austen, discutem, tem palestras também. Eles praticam o que se praticava na época, né? Os mesmos jogos, né?
arte de conversar nos salões. Exatamente, é como se você estivesse vivendo lá. Legal. naquela época. Uma coisa que se perdeu e talvez essas pessoas, esses leitores da Jane Austen, eles tentem resgatar isso, né, através desse festival e de outros eventos similares. Ô Stephanie, para a gente terminar, obviamente, né, Orgulho e Preconceito é uma boa pedida, mas assim, ó, quem não conhece nada da Jane Austen, ou talvez conheça apenas pelos filmes, existem muitos filmes, alguns são legais, outros são muito ruins, né? Eles são muito superficiais, porque eles ficam só focando na história de amor dos personagens e não pegam aquela crítica, aquela ironia que a Jane Austen tentava passar. Coisa que só a literatura talvez consiga fazer, né? Então assim, ó, tirando Orgulho e Preconceito, por onde que, né, nós poderíamos começar, assim, qual seria a porta de entrada, o que você recomenda de leitura para quem quer entrar nesse universo da Jane Austen? Então o leitor deveria começar com A Abadia de Northanger, porque ele é um romance bem diferente dos demais da Jane Austen, né? Ele tem todo aquele toque gótico, então o leitor pode dar uma viajada assim por um mundo mais sobrenatural. E até talvez se aproxime, né, das preferências atuais, né? Hoje o gótico aí tá em voga, né? As pessoas estão lendo muita ficção de fantasia e até misturando, né? Existem até aqueles livros, por exemplo, Orgulho e Preconceito e Zumbis, né? Que é essas brincadeiras, né, que surgem justamente quando o autor, ou a autora no caso, né, é tão querida como a Jane Austen. Stephanie, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Não, o Literatos TV agradece, porque nós realmente estávamos devendo, né, um programa que falasse, né, da Jane Austen, né, que falasse de uma literatura mais voltada para as mulheres, né, de certa maneira, porque o nosso programa, afinal de contas, ele acaba sendo um programa muito de menino, né, indicando livros, né, de meninos. Mas obrigado e volte sempre. Este é o Literatos TV. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande para o e-mail literatostv@furb.br, procure-nos também no Facebook e todos os nossos vídeos estão sendo postados no YouTube. Vá lá, inscreva-se no canal e dê um joinha. Literatos TV.